tudo direitinho. Então vamos lá. Aí o pessoal vai entrando aí já. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha com a caneca do leão. Vamos falar do leão da tribo de Judá. Vamos falar de Jesus, do anúncio de Jesus. E aí, como eu tenho falado, o que está atrás aqui da caneca, né, que Monique e Rosana me deram. Seu nome é, vai comigo, 4 coisas. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. E o que é isso? Uma profecia messiânica. E isso é uma matéria que o Mateus gosta muito. A gente já falou, né? Porque o Evangelho de Mateus quer cada vez mais aproximar os judeus. Então, o que acontece? A gente vai ver hoje também umas coisas aqui legais que eu aprendi, né? Algumas coisas você já sabe, mas tem coisas legais que eu aprendi e quero compartilhar com você nessa manhã. Tá legal? Então vamos lá. Hoje eu vou ler, acredito, aqui um pouco aqui da King James, porque tem algumas notas aqui muito interessantes mesmo. Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 1. Já tem coisas aqui pra gente prestar atenção, tá? Então vamos lá. Deixa eu desligar o outro celular aqui, porque senão a rede fica dividida, né? Então pronto, vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 1. Já começa na minha Bíblia, na do leão também. Naqueles dias é a expressão, tá? Naqueles dias. Que dias? Você que tá, né, lendo aí junto comigo, a gente terminou a última live dizendo o quê? Que eles, José, Maria e Jesus pequenininho, foram morar em Nazaré, na cidade de Nazaré, e ele será chamado Nazareno, né? A gente viu que negócio muito legal, segundo as profecias do tronco de Jessé, do broto de Jessé, do renovo de Davi, né? Que é o renovo da planta, que é uma palavra no hebraico que tem o que seria, né? O que seriam as nossas consoantes N, Z e R, de onde dá a palavra Nazaré e Nazareno. Então, é assim que fecha o capítulo 2. E aí o capítulo 3 diz, naqueles dias. Então, em que dias? Nos dias em que Jesus, Maria, José estão morando em Nazaré, tá? Segundo a tradição, parece que José aqui já é falecido, porque não se fala mais dele, nem em Mateus, nem em Lucas não se fala mais dele. Então, naqueles dias, nos dias do tempo de Jesus em Nazaré. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa legal que está por trás disso, e aí foi isso que eu aprendi, tá? É que essa expressão, naqueles dias, lá na profecia, tá? E aí, de novo, o Evangelho de Mateus está atraindo os judeus. Então, lá nas profecias, e aí eu tenho um texto, vai ficar na descrição do vídeo, em Isaías 10:20, Amós 9:11, Sofonias 1:15, Zacarias 12, verso 3 e verso 4. Essa expressão naqueles dias é uma expressão de cumprimento de profecia. E, principalmente, o cumprimento da profecia messiânica. Então, quando o autor do Evangelho de Mateus escreve naqueles dias, o judeu
olha diferente da maneira como... Pra gente é só isso, naqueles dias, nos dias em que eles estão morando em Nazaré. Mas para o judeu não é isso não. Essa expressão naqueles dias já está remetendo a cumprimento de profecia. E é o que o Mateus vai fazer depois, no versículo 3. Ele vai dizer que é a profecia do Isaías 40 e a gente vai chegar lá. Então, deixa eu ler para vocês somente Isaías capítulo 10, versículo 20, que diz assim: naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Então, o cumprimento da profecia de que os judeus, em um momento, se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Isso é profecia messiânica, tá? Isso é profecia messiânica. E também o texto de Amós, capítulo 9, versículo 11. Olha que bonito. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas, vou levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era na antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom, né, conquiste de novo a sua terra, e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então, olha que legal. Naqueles dias, isso vai acontecer. Naqueles dias eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que é isso? Lembra, Jesus é quem? O descendente de Davi. Então, restaurar o tabernáculo caído de Davi é também, por tabela, profecia messiânica de que viria aquele que ia restaurar todas as coisas, né? Então, olha que legal. Eu tô nas duas primeiras palavras do versículo 1 do Mateus 3, para você ver como é que tem riqueza na Bíblia, né? Naqueles dias. Então, é o tempo de Jesus em Nazaré e é também o tempo de cumprimento de profecia, tá? E claro, Mateus está de novo aproximando o seu evangelho do Antigo Testamento, tá bom? Então vamos para o versículo 3, já que, né? Vamos pular para lá. Então, se é cumprimento de profecia, tá? Capítulo 3, versículo 3 de Mateus. Olha que interessante. Eu vou voltar para o versículo 2, tá? É só para ganhar tempo. Olha que interessante. O evangelho de Mateus, o autor, agora está falando claramente, porque ele está falando que apareceu o João Batista, né? Então, deixa eu ler um para juntar com 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vou falar do deserto da Judéia já já. Versículo 3. Pois é a João, o Batista, parênteses, Batista não é nome, tá? Não é sobrenome. Batista é o que ele fazia. Então, na verdade, lá no original grego, tá lá fora porque eu peguei para tirar uma dúvida de uma pessoa. No original grego, tá lá na sala, o meu texto, é João o Batista. Ou seja, João o que batizava, tá bom? Batista aí é isso, tá bom? É o que batizava. Então, não é sobrenome não, tá? Então, vamos lá. Tá bom. Eu tava lendo aqui. Vamos lá. Então, é João o Batista, o que batizava, tá? É o que ele fazia. Então, Mateus capítulo 3, verso 3. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Aqui ele foi bem enfático e ele disse que profeta falou, tá?
Na verdade, é o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, que profecia era essa do Isaías 40? Se você se lembra, Isaías 40 é onde começa o livro da consolação. O povo está lá, né? A gente está lá no Antigo Testamento, o povo está lá na Babilônia e o profeta vai falar a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, palavras de consolação. E aí ele começa dizendo, Isaías 41, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor e tal. E no versículo 3 vem essa voz que clama no deserto, né? Preparem o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? No ermo, tal, no deserto. Então lá funcionava como algo extraordinário que Deus ia fazer. Como é que eu vou abrir um caminho no deserto? Não dá, né? Porque o deserto é areia e vento, então não dá para fazer caminho. Isso aí já é milagre. E aí o Evangelho de Mateus vai fazer essa interpretação de que João o Batista é aquele de quem a profecia de Isaías 40, versículo 3 estava falando. Ele está no deserto da Judéia, não é isso? Versículo 1. E ele está preparando o caminho do Senhor, porque ele vai batizar de um jeito, né? E ele vai falar que vem um que batiza, né, de outro jeito, mas muito mais profundo do que o batismo dele. Então ele está preparando o caminho. O caminho é Jesus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, diz o Senhor Jesus, não é isso? E aqui ele está preparando o caminho. Então o Mateus vai fazendo essa junção aí todinha. Muito bem, vamos lá. Eu tô animada. Então, preparai o caminho do Senhor. E quando o João, o Batista, fala isso, ele já está mostrando que Jesus é o Senhor, né? Jesus é o cumprimento, né, da profecia. Jesus é o próprio Adonai, né? Adonai é a palavra Senhor no hebraico, né? Beba água. Então, deixa eu beber mais. Então, ele já está mostrando desde o início que Jesus é divino, né? Jesus é Deus, tá? Bom, vamos voltar então para o deserto da Judéia. Vamos lá, versículo 1. Tem muita riqueza aqui. Então, quando eu iniciei, eu disse que eu iria até o versículo 11. Mas eu não sei se eu consigo chegar lá não, tá? Porque eu quero falar com você. Meu objetivo aqui é a gente compartilhar detalhes do texto para enriquecer nosso conhecimento e nossa fé também, tá? Mostrando esse Deus que cumpre o que fala, sabe? Acho que isso é o que vai nos dando também esperança, né? Todos os dias. Eu acreditar num Deus que fala comigo através dessa palavra aqui e cumpre aquilo que fala. Aí você diz assim, Alessandra, mas ele não cumpriu, não. Não? Jesus diz em Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você levantou hoje de manhã, essa palavra já se cumpriu. Jesus está aí contigo, tá? Porque ele diz que está todos os dias. E também diz, Lamentações capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, ou renovam-se cada manhã. Então, se você está me vendo, se você está vivo, tá? Essa profecia, essa palavra se cumpriu na sua vida nessa manhã, tá bom? É por aí. Então, vamos lá. Se você está respirando, o fôlego de vida está em você. Então, mais uma que se cumpre nessa manhã. E vamos embora. Bom, Mateus 3:1. Naqueles dias, já falamos,
Apareceu João Batista pregando onde? No deserto da Judeia. E aí, existe, né, tanto aqui no Evangelho de Mateus, como lá no Evangelho de João, a aproximação de João o Batista com um personagem do Antigo Testamento que era muito caro aos judeus. Sabe quem é? O profeta Elias. O profeta Elias era alguém, é um modelo de profeta, vamos dizer assim, tá? O profeta Isaías é um modelo de profeta messiânico, daquele que falou as profecias em relação ao Messias. Mas o profeta Elias é um modelo de profeta na sua personalidade, aquele que se separou completamente, né? E João Batista, o estilo de vida de João Batista é muito parecido com o estilo de vida de Elias. E isso também é atração para os judeus que estão lendo, tá? Moisés, você vai se lembrar da experiência lá no Monte da Transfiguração, né? Se eu não me engano, é Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, é o próprio Evangelho de Mateus, vai mostrar a transfiguração de Jesus, né? E aí Pedro, Tiago e João olham e veem, né, Jesus, Moisés e Elias, como se estivessem conversando. Qual é a mensagem que está por trás disso? Moisés representa a lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para os judeus, importante para os judeus. E Elias é a representação da escola profética. Então, a escrita desse texto dizendo que Jesus está para Moisés e para Elias, significa que Jesus é o cumprimento da lei e da profecia. Mas quem aparece lá não é Isaías, Jeremias, Ezequiel, nada disso. Quem aparece lá é Elias, por causa da representação que ele tem. E o que vai acontecer? João Batista está pregando no deserto da Judeia. E você já sabe, que aqui ele vai batizar, você já sabe disso, né, no Jordão. Então ele está no deserto da Judeia e ele está perto do Rio Jordão. E aí, olha só, o Elias lá tem 3 passagens importantíssimas em que o Elias está perto do Rio Jordão. Uma é primeiro livro dos Reis, eu vou só explicar, vai ficar na descrição do vídeo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, é aquele texto em que o Elias vai ser alimentado lá pelos corvos, né? E vai beber água lá, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então, vem uma palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A palavra do Senhor vem a Elias dizendo: beba água. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Então, um ribeiro do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então, o Elias vai ter uma experiência sobrenatural onde? Lá no Jordão. Tá? Esses corvos vão trazer carne e pão para ele. Isso é uma experiência sobrenatural. O corvo ia comer a carne e o pão, não ia trazer no bico para dar para ele, né? Então ele tem uma experiência sobrenatural lá no Jordão. Depois, ainda no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias entra na caverna, tá? Ele também ali, ele está próximo ele está no deserto ali, tá? Ele sai dali e quando ele foge, ele vai para o deserto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4.
tá? Então ele tá indo para lá. E um detalhe aqui. Por que que o Elias vai para o deserto? Porque a Jezabel o ameaçou. Não é isso? A Jezabel é uma rainha que, né, que é má, né, que vai contra o ministério dele, e o rei Acabe, que é o marido dela, também vai contra o ministério dele. Tem outra coisa, então, que liga o Elias ao João Batista. Quando João Batista está pregando, ele está pregando diante de um casal, né, que é lá o Herodes, e a esposa do Herodes, que não era esposa do Herodes coisa nenhuma, era esposa do irmão do Herodes, o Filipe, e ele toma ela como esposa. Então, e aí o João Batista em outra ocasião vai falar, não tinha lícito tomar a mulher do teu irmão e tal. E tem a história lá, né, que a mulher se ofende, né, a Herodias, né, Herodias vem por causa de Herodes, né, ela se ofende, fala para a filha dançar lá no aniversário do Herodes, você já sabe, e João Batista, ó, perdeu a cabeça, né, porque ele está falando, ele está trazendo uma palavra contra a realeza da época, assim como Elias, né, trazia palavras contra a realeza da sua época, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Tá vendo? Então, tem muita coisa ligada aí à vida do Elias, que tem essa aproximação, e claro, isso vai essa aproximação de João Batista a Elias aproxima o judeu que está vendo, está lendo esse texto ou está ouvindo esse texto, tá bom? E o outro texto é segundo o livro dos Reis, capítulo 2, quando Elias vai ser levado aos céus, né? É o momento em que o Elias vai passar a bola, né? Vai passar o ministério para o Eliseu. Ali também o Elias e o Eliseu estão diante do Jordão, tá? Estão no deserto ali da Judéia, diante do Jordão. Então, é muito legal perceber isso, né? Às vezes a gente sabe superficialmente, mas a gente vai começando a estudar e vai vendo essas outras coisas e essa aproximação, tá? Do João Batista ao Elias, né? Para que os judeus realmente entendessem, né, que era dessa forma que a coisa estava acontecendo. E eu fico muito maravilhada com isso, sabe? Eu gosto muito disso, de perceber como é que Deus atrai a gente, né? E aí, como a gente agora vai nessa jornada dos evangelhos, depois você vai ver como é que o texto de Marcos atrai os romanos, tá? Como é que o texto de Lucas atrai os gregos. Você vai ver, eu tô arrepiada, é muito legal, tá? Então vamos embora. Já fala, tô só no versículo 1. Versículo 2 de Mateus 3. Ele, João o Batista, dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem do João Batista. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Se você está com a sua Bíblia aberta, é só você virar a página. Mateus capítulo 4, versículo 17. Essa é a mesma mensagem de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer. A primeira frase que Mateus registra da pregação de Jesus é idêntica à pregação de João o Batista. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E só depois é que começa, segundo o Evangelho de Mateus, a chamada dos discípulos, tá? Então, a primeira palavra de Jesus é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então, arrepender-se de quê? Né? Daquilo que
que faz com que a minha vida não seja de acordo com o que Deus quer que ela seja. Me arrepender do mal, me arrepender do que eu fiz, do que eu falei, do que eu vivi, que não agradou a Deus, que também me entristeceu, na verdade, também não me agradou também na realidade. Então, essa mensagem e o arrependimento, que é no original grego a palavra metanoia, do verbo metanoel, meta é uma preposição do trans, do que vai passar por cima, do que vai avançar, Eu vou tirar o antigo e vou colocar algo novo, isso é meta. E noia, da onde vem também a palavra paranoia, Noia é de nós, que é mente, tá? Todos os processos da mente, processos psíquicos, tá? E processos cognitivos. Então, metanoia, tá? É fazer com que os processos da minha mente, tá? Em relação a sentimento, em relação a cognição, aquilo que eu reflito, tal, agora aumente, agora avance, tá? Então eu saio daquela estrutura antiga e agora eu vou para uma estrutura nova. Isso é arrepender-se no original grego, tá? E de certa forma, quando a gente fala que Mateus pode ter sido escrito no hebraico, lá no hebraico é o verbo shuv, que também é muito forte, tá? É voltar-se, tá? No sentido de abandonar aquilo lá que veio antigo e eu me voltar para algo novo agora. Então, o arrependimento é isso, Eu abandono o antigo e agora eu me volto para o que é novo, tanto no hebraico como no grego. Então, abandono os meus processos psíquicos e cognitivos, que faziam eu fazer as coisas ou falar as coisas antes e agora eu vou à frente, tá? Então, arrependam-se, é a palavra aqui, porque está próximo o reino dos céus. Aí quando a gente chegar lá no Mateus capítulo 5, que a gente vai falar da entrada no reino dos céus, aí a gente vai entender bem melhor isso daí, O que é esse reino dos céus? Essa estrutura que não é dos céus, essa estrutura que já começa aqui, O sentimento do céu, o sentimento de pertencer a algo novo, a algo transcendente, a algo completamente diferente, já começa quando eu me arrependo. Porque aí quando eu mudo minha vida, os sentimentos são outros, os pensamentos são outros, isso já, aquele bem-estar, aquela coisa de que eu vou dormir com consciência tranquila, de que eu não fiz nada, Ou se eu fiz, eu peço perdão de novo, eu me arrependo de novo, Aquela sensação gostosa, isso já é céu, tá? Isso já é céu. Então, isso já é pertencimento, tá? Não vai dar tempo de ir até o versículo 11 mesmo, não. Então, vamos lá. Bom, então, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Deixa eu ver aqui a King James rapidinho. O que a gente tem aqui? Não, tá tudo bem. Vamos continuar. Sim, olha aqui o que eu estava falando, a King James. A mensagem de João focalizava o arrependimento e a vinda do reino do céu. Jesus enfatizou a mesma coisa desde o início do ministério. O reino é definido como o governo que Deus exerce por meio da pessoa, da obra e dos ensinos de Jesus. Então, pessoa, obra e ensino de Jesus. Isso é o reino do céu. Arrependei-vos significa que devemos abandonar o estilo de vida pecaminoso e expressar tristeza pelo pecado. Como eu falei, expressar tristeza por aquilo que eu vivi antes. E essa tristeza faz com que eu não entre de novo nela, Faz com que agora eu queira a alegria, para poder
continuar aí nesse reino. Bom, vamos lá. Já falamos o versículo 1, 2, 3, vamos para o versículo 4 de Mateus capítulo 3. João, o Batista, usava uma roupa feita de pelos de camelo, tá? E um cinto de couro. Então, isso aí, essa austeridade, vamos dizer assim, né? Essa separação, essa vida aí do João o Batista, também o aproxima de Elias. Elias era um cara que também vivia separado, né? Apesar de ter a escola de profetas. Mas o que parece é que o Eliseu é que vai realmente, o sucessor de Elias, né? É o que vai realmente ter mesmo uma escola de profetas, né? Então, o Elias tem lá a escola de profetas, mas parece que isso se desenvolve mesmo a partir do Eliseu, tá? O sucessor dele. Mas o Elias tem a escola de profetas, alguns servos, né, que chamam ele de meu pai, né, de meu senhor. Então isso designa lá no Antigo Testamento a escola de profetas. Mas ele tem os seus momentos em que ele vai para o deserto, como a gente viu agora, tá? Bom, e aí, deixa eu ver aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, que também aproxima, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8. Pois é. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8, diz que o Elias era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura, tá? Quando o rei vai perguntar, quem é que vocês viram? Aí eles viram isso. Aí o rei diz assim, é Elias. Pois é. Então ele é identificado como um homem que se vestia de pelos com cinto de couro na cintura. Por que se vestia de pelos? Para proteger do frio, claro, né? Lá no deserto, você sabe disso. Deserto de noite é um frio, de dia é um calor, mas de noite é um frio. Então, voltando para Mateus capítulo 3, verso 4. João, o Batista, usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Bom, vamos lá. Levítico, capítulo 11, vai ficar na descrição do vídeo. Levítico, capítulo 11, versículo 22, tá? Levítico, capítulo 11, é um texto lá que fala do que eles podiam comer, o que fazia mal, né? O que era imundo, né? Fazia-lhes mal e tal. Então, dentre os insetos que eles poderiam comer, tá o gafanhoto lá, tá? Tá o gafanhoto lá. Pois é. Mas eu já ouvi, eu não sei onde tá isso, tá? Mas eu já ouvi que em Israel existe um fruto vulgarmente chamado de gafanhoto, tá? E aí eu não sei onde está isso, que livro que está isso, ou se realmente existe, mas eu já ouvi isso, tá? E se for verdade, então João comia esse fruto e o mel silvestre, tá? Mas se não, é gafanhoto mesmo, porque lá no Levítico, capítulo 11, versículo 22, um dos insetos que eles poderiam comer era gafanhoto, tá? E quando não tinha gafanhoto, comia mel. Bom, aí é aquela imagem, né, que a criança faz do João Batista comendo gafanhoto e palitando os dentes com as perninhas. Só pra você rir nessa manhã. Às vezes eu tenho essa imagem na minha cabeça, tá? Mas depois que eu ouvi isso do fruto, aí eu fiquei meio assim, mas eu não sei onde tá isso, tá bom? Mas ouvi. Muito bem. Então, essa restrição alimentar, tudo isso faz de João o Batista alguém especial, tá? Alguém que, assim como Elias,
ele se entrega totalmente ao ministério profético, tá? O João o Batista, assim como Elias fizera, tá? Então, isso é importante. Bom, vamos lá. E aí é mais uma coisa que aproxima o João o Batista do Elias, tá? Muito bem. Eu tô com tempo muito exíguo, né? O que é tempo? O meu tempo tá... Eu preciso terminar essa live 8h40. Então, deixa eu só ler com vocês agora aqui o versículo 5 e 6 e fechar aqui, tá bom? Então, por favor, a gente leu então Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim o versículo 5: Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, ele, João, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então, isso significa que eles entenderam a mensagem, né? Eles confessavam os pecados. E aí, o que João está falando, eles conseguem ouvir. O povo de toda a Judéia, moradores de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região em volta do Jordão. Ou seja, a fama de João começa a crescer e o povo vai vindo. Claro que tudo isso já é o quê? A preparação do caminho do Senhor. Porque você conhece o texto, você vai continuar lendo, de repente você já viu em filme, né? Daqui a pouquinho Jesus está vindo, né? Para ser batizado também ali por João, né? Então, o povo confessa os pecados e é batizado por ele no Rio Jordão. O John Wesley, lá ali na sua Bíblia, né, no comentário, diz que por essa quantidade de gente, tá? O João Batista, ou o João Batista, né? A pessoa fazia fila e vinha vindo, né? Ou o João Batista estava molhando o pessoal na cabeça, né? Pegava um pouco de água e molhava na cabeça, diferente da forma como a gente vê nos filmes, pessoal entrando no Jordão e tal. Mas por parecer ser uma quantidade muito grande de pessoas, o João Batista pegaria a água e jogaria na cabeça, e isso já seria um indício, tá? Lá do livro de Atos, quando o pessoal vai ser batizado, né, no Espírito Santo, e o fogo vem sobre a cabeça, tá? Eles veem línguas de fogo sobre a cabeça. Eu achei interessante esse comentário do John Wesley, que aproximaria e mostraria já o que viria depois. Tá bom? Muito bem. Então, o que a gente fica? Qual é a lição, né, dessa live, desse momento? Né? Eu acho que o mais importante, duas coisas, né? A gente saber que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Três coisas. A gente saber que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. A gente saber que Deus, ele tá sempre querendo aproximar a gente, né? E ele vai arrumar uma forma de, no melhor sentido da palavra, seduzir a gente, né? Trazer a gente pelo seu amor, né? Para próximo dele, né? E o convite, né? A deixar, né, a um metanoel, né, a deixar aquelas estruturas de pensamento que a gente tinha antes, né, e sempre ir em frente, e tá sempre crescendo, tá sempre avançando, né, assim como Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, verso 13, se eu não me engano, né, uma coisa eu faço, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? É o reino dos céus, né?
é estar dentro, né? É estar numa nova estrutura de vida, uma nova estrutura de pensamento, uma nova estrutura de sentimento, né? É isso daí. Então a coisa vai toda se juntando. Tá bom? Muito bem. Bem, vamos falar aqui. Sexta-feira, você fique atento. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live sexta-feira, tá bom? E na semana que vem também não. Então, se a gente conseguir, eu aviso aqui na página da Igreja Metodista Central em Bacaxá, tá bom? Então fica ligadinho. Se a gente conseguir, a gente faz a live na sexta-feira. E aí eu não vou para o Mateus capítulo 4, não. Eu vou fechar aqui o capítulo 3 até o versículo 11 ou até o versículo 12, tá bom? Então a gente foi hoje Mateus 3, capítulo 3, verso 1 até o verso 6, tá? Então aí, ó, boa quarta, Deus te abençoe. Se a gente não conseguir na sexta, na outra semana, bom feriado, tá bom? E aí, que você tenha certeza que a palavra de Deus se cumpre na sua vida, que Deus te ama tanto que Ele quer se aproximar de você e Ele te atrai o tempo todo, e também que Ele quer para mim e para você, né, uma vida nova. Sair daquela vida antiga, daquela vida velha e passar a avançar para uma vida nova. Arrepender-se, metanoia, tá? Um pensamento novo, um sentimento novo, uma estrutura nova. Beijo teu coração, deixa eu dar bom dia aqui, vamos lá. Bom dia, Luísa, bom dia, Andréia Coutinho, Ana Lúcia, boa tarde, lindona. Simone Filipes, bom dia. Mileide, bom dia, lindona. Paz. Clércia, bom dia, Monique. Monique, hoje eu tô com hora, então Monique, bom dia pra você e pra família toda. Deus te abençoe. Vamos lá. Gabriela, bom dia, lindona, para você e para a família toda. Aline, bom dia, Aline. Beba água, Aline. Bom dia para você e para a família toda. Pablo, um beijo, Pablo, bom dia. Jocilene, bom dia, lindona. Gabriela, amém. Deus te abençoe também, lindona. Beijo aí pra família toda. Vamos lá. Ai, Deise, bom dia, lindona. Deus te abençoe. Pessoal, tenha aí um excelente dia, tá? Como eu falei, se não der para eu fazer as lives aqui durante o feriado. Bom dia, France. Tenha um excelente feriado. Tá bom? E que Deus continue falando ao seu coração. Vamos aí nessa jornada, lendo juntos e juntas os evangelhos. Beijo no coração. Vou deixar um beijo também para minha prima Fátima, que assistiu aí, mas já saiu porque ela tá vindo para cá. E também um beijo aí pro Vinícius. Vinícius! Um beijo da Alessandra Viegas. Euzinha, tá bom? Beijo no coração, gente. Deus abençoe.